Boa noite, pessoal. Dando continuidade aos nossos estudos, né? Que Jesus possa nos abençoar, nos envolver com muito amor, com muita luz, né? Estamos começando aí mais um encontro aqui pelo Amigos do Caminho. Estamos hoje, né, aproveitando o domingo, né, como a gente tem sempre feito, né, para a gente conversar sobre temas de espiritualidade, de mediunidade, né, pedindo aí que a espiritualidade possa nos sustentar, né? A gente gastar aí essa quase uma hora, né? Com conversas úteis, né? Com assuntos edificantes, né? E a gente sempre lembrando a todos, né? Que o nosso objetivo aqui é falar sobre espiritualidade, falar sobre o mundo espiritual, sobre as questões espirituais, né? Que são tão necessárias e tão neste momento que a gente está passando, então deixadas de lado às vezes, né? Então a gente está fazendo esse trabalho aí com o intuito mesmo de acender, né, junto com os companheiros espirituais aí, boas vibrações e sintonias naqueles que nos estão, né, escutando no momento. Todo domingo a gente conversa, né, um pouquinho sobre aí as curiosidades ou as perguntas, né, do pessoal, né? A gente deixa sempre em aberto aí para quem quiser perguntar, né, temas ligados aí com a doutrina espírita, né? Lembrando, né, que, gente, que o nosso estudo ele fica gravado aqui, né, no Amigos do Caminho. Quem quiser ver depois, quem quiser, né, assistir mais tarde, fique à vontade aí, né? E aqueles que vão chegando sejam bem-vindos, né? O nosso objetivo aí é sempre estar trabalhando aí, né, os valores da espiritualidade. Para começar o nosso estudo, né, vamos lembrar sempre aí aos companheiros presentes aí, né, que o que nos baliza aí o caminho aí é, acima de tudo, o Evangelho, né, de Jesus e a doutrina dos Espíritos, né, que a gente entende que dentro aí, né, dos caminhos espirituais tão variados do mundo, né, é o caminho mais adequado aí para nós, né? Claro que isso a gente está falando individualmente, né, gente? A gente sabe que a gente, né, cada um de nós tem a sua história, seu reflexo espiritual, né? E, né, alguns aspectos facilitam para a gente dentro da doutrina espírita, né? Na minha opinião, né, a doutrina espírita ela tem uma abertura de visão muito grande, né? Apesar de nós termos alguns companheiros dentro da doutrina bem, né, com a mentalidade bem fechada, mas a doutrina espírita ela preconiza, né, pelo respeito, pela experimentação, né? Ela não se coloca como dono da verdade, que eu acho fenomenal, né, porque não é necessário, né, deter toda a verdade para se espiritualizar, né? A doutrina espírita ela se coloca aí como um caminho de crescimento espiritual, né? Claro que ela traz alguns conceitos aí que são basilares, né, que eu tenho certeza que nenhum espírita diverge, né, que são as ideias da imortalidade, né, da vida que continua depois da morte, né, da reencarnação, né, que é o nosso retorno aqui à matéria densa, da existência de um mundo espiritual, né, da possibilidade desse mundo espiritual entrar em contato conosco, né, da evolução, né, a ideia do aprimoramento rumo, né, a um objetivo superior, né, que esse objetivo superior é a felicidade, né? Apesar de no nosso estado atual a gente ainda não saber muito bem o que é a felicidade, né? Os amigos espirituais sempre falam pra gente que no nosso nível evolutivo da gente aqui, né, de encarnados aqui, nós aqui seres humanos da Terra, felicidade ainda é muito confundida, né, com satisfação, né? Nós ainda temos a felicidade como sendo aquilo que satisfaz ou agrada os nossos sentidos, né? Ou seja, são sensações, né? O prazer, né? Então muitas vezes a nossa felicidade ela está muito conectada com prazer, né? E isso é do nosso momento espiritual, né? Isso é da nossa, vamos dizer assim, da nossa história espiritual. À medida que a gente vai crescendo espiritualmente, nós vamos aprendendo a abrir novos caminhos, novos entendimentos, né? E o que acontece? A gente vai conseguindo, aos poucos, entender que felicidade é muito mais a consciência tranquila do dever cumprido, né, do que a satisfação dos nossos sentidos, né? Porque o nosso conceito de felicidade é muito próximo ainda da felicidade com o animal, né? O animal, quando ele está satisfeito, quando ele está alimentado, quando ele não está sentindo dor, quando ele está se sentindo protegido, ele está feliz, né? Então a nossa felicidade ainda vibra muito em torno disso, né? Então às vezes a gente tem dificuldade mesmo de entender o que é ser feliz, porque nós entendemos a felicidade como esse tipo de estímulo e a infelicidade como a ausência dele, né?
Lembrando, pessoal, boa noite aí, né? Nós estamos abertos aí para as perguntas, né? Hoje é mais um estudo nosso, né, sobre os temas que os companheiros trazem, né? Então fiquem à vontade aí de mandar aí perguntas ou mandar temas que vocês acham interessantes aí para a gente, né, ir trocando ideia, né? E é interessante, né, que hoje lá no grupo nosso lá, né, que a gente participa lá com o pessoal do Amigos do Caminho, né, o companheiro pergunta pra gente das civilizações do passado, né, tipo assim, da Atlântida, né, essas outras civilizações, o que é que a espiritualidade fala disso. E uma coisa que a gente nota, assim, que os espíritos eles falam que existe, mas eles não dão muito detalhe, não, né, eles não entram muito em detalhe, até porque sobre essas civilizações antigas, nós temos muita facilidade de fantasiar em torno disso, né? Quando uma coisa é muito distante da nossa realidade, né? Infelizmente a informação que vem nós completamos ela com um pouco de fantasia, né? O ser humano tem essa tendência. Mas uma coisa que é interessante que os espíritos falam, né, é que existiram sim várias civilizações, né, no nosso mundo, né? Não tão, né, tecnológicas igual o pessoal imagina, né? Mas sim civilizações muito aprimoradas em vários aspectos, né, que traziam aí conhecimentos muito profundos sobre várias áreas, mas que tinham, né, seus defeitos também, né? Então a gente fica sempre nessa questão. Marcelo, é possível pensar que espíritos muito evoluídos encarnados nesse mundo? Pode ter certeza, né? O Kardec fala isso lá no Livro dos Espíritos, né, que ele fala assim, né, ele conversando sobre isso com a espiritualidade, os amigos espirituais é uma coisa que a gente também tem por experiência e conversando com os companheiros do lado de lá, é que os espíritos falam o seguinte: a gente tem muita ilusão quanto ao que é o espírito de luz, né? No sentido que pra gente, para ser um espírito iluminado, tem que ser alguém que tem uma encarnação e nessa encarnação ele seja famoso, né? Ou seja, alguém que encarne, que o mundo inteiro vai conhecer essa pessoa, né? E lá no Livro dos Espíritos falam que inúmeras entidades muito evoluídas, né, reencarnam e passam meio que batido na história da humanidade. Eles estão aí, né, eles interagem ali no círculo familiar, no trabalho, na vida dele ali, né, eles agem, né, crescem e ensinam quem está à volta dele, mas eles passam meio desapercebidos, né? Existem espíritos que entram e saem o tempo todo aqui do plano físico, que são entidades, né, evoluidíssimas, que a gente nem sequer percebe, né? Porque nós ainda somos muito ligados, né, à ideia de que ser evoluído necessariamente vai fazer o espírito, quando ele reencarna, ser famoso, tá? Né? Vamos lembrar, né, que a maioria dos grandes espíritos que passaram pela Terra, eles foram ficar famosos, ou, né, ou foram chamar atenção, vamos dizer assim, às vezes séculos depois da morte dele, né? É muito famosa a história, por exemplo, do Picasso, né, que passava quase fome com as pinturas dele, né? Ele saía para vender na feira, né, e ninguém queria. Depois que ele desencarnou, o trem explodiu, né? Uma pintura só deu mais dinheiro do que tudo que ele ganhou na vida. Ou seja, ele mesmo encarnado, ele nunca sequer aproveitou, né, da riqueza, da fama que ele teria, né, no futuro. É bem interessante a gente pensar isso. Então, às vezes, do nosso lado, aí, às vezes um irmão, às vezes uma avózinha, às vezes, né, é um espírito de luz, né? Eu lembro uma vez que a gente estava andando na rua, uns 20 anos atrás, né, e aí tinha um senhor catador de lixo, né, com seu carrinho, puxando o carrinho, catando lixo e tal. E esse senhor me cumprimentou, assim, eu senti uma coisa tão boa nele, né? E aí o Lucas falou assim: tá vendo esse moço aí? Esse moço é o espírito mais evoluído dessa cidade, aqui de Contagem, aqui, ó. Assim, ele é a entidade espiritual mais iluminada que está encarnada nessa região inteira, entre milhões de espíritos, ele é o espírito mais evoluído. Eu falei assim: quer? Né? E ele está aqui puxando carrinho. Eu falei assim: ele está cuidando dos seus, ele reencarnou com a missão de cuidar, né, da sua família, porque ele ama aquele grupo, tá? Então ele saiu das claridades iluminadas onde ele vive para poder ser um catador de lixo, para cuidar da família dele. Porque ele precisava de dar o exemplo moral do trabalho para aqueles espíritos. Eram espíritos que se perderam no luxo, na riqueza. O que ele fez? Como ele era muito iluminado, ele reuniu todo mundo e falou assim: ó, eu vou reencarnar, vocês vão tudo comigo. Vocês não têm muita escolha não, vocês vão comigo. E aí ele renasceu como patriarca, né? E ele já tinha filhos e netos e todo mundo via aquele trabalho dele e ele estava ensinando a família dele através do exemplo. Não ficou famoso, não escreveu livro, não virou estátua no museu. Estava ali, o espírito mais iluminado da cidade, né? Que Contagem deve ter pelo menos, né, a região metropolitana aqui, ó, todinha aqui, né? Tem mais de milhões de pessoas, imagina isso, né? Interessante.
A Adriana está perguntando, fala de comunicações simultâneas nas reuniões mediúnicas. Olha, o Hermínio Miranda e alguns autores espirituais, né, o Hermínio Miranda estava encarnado, né, que é um grande estudioso, né, eles eram contra comunicações simultâneas, eles falavam que não precisa, né, porque às vezes você tem, né, vários espíritos comunicando através de vários médios ao mesmo tempo, mas, né, o que os espíritos falam para a gente na codificação e em outras obras do André Luiz, por exemplo, né, você vai ver que todas as comunicações nos livros do André Luiz, quando ele está na reunião mediúnica, é uma de cada vez, né, não tem vários ao mesmo tempo. Tá? Quer dizer, isso é proibido? Não, quer dizer que isso é um processo que facilita. Por quê? Em primeiro lugar, porque os espíritos normalmente comunicam um que representa todo mundo. Então, aquela história que está sendo contada ali daquele espírito que está sendo atendido, por exemplo, chama um suicida lá. Né? Então, aquele suicida está sendo atendido por um médium. Tem mais 50 suicidas. Eles não precisam ser todos atendidos por 50 médiums. Né? A vibração e a energia daquela conversa para aquela entidade funciona para todos. É o que os espíritos falam, né? Tá nas obras aí o que eles falam, né? E o que acontece? Às vezes a gente quer fazer as coisas por atacado, né? E às vezes também gera uma certa confusão. Por quê? O interessante da reunião mediúnica é que os membros que estão participando, que eles aprendam com aquilo que está acontecendo. Então, quando o espírito está lá comunicando e contando a história dele, né? E está lá passando aquela emoção, aquela coisa toda, a audiência, né? Os outros médios, os dirigentes, as pessoas que estão ali participando, elas estão aprendendo com aquilo. Né? E olha como é difícil a gente prestar atenção em uma pessoa falando. Imagina você prestar atenção em 4 falando ao mesmo tempo. Coisas diferentes. Eu falo pra você, eu tenho muita dificuldade com isso. Eu tenho dificuldade de conversar com 2 pessoas ao mesmo tempo. Né? Porque senão eu vou dar atenção para uma e vou perder totalmente o que a outra está falando. Eu não consigo. Né? Então quando tem muita gente falando, me deixa meio surtado, sabe? Mas assim, as reuniões mediúnicas, né? Claro que isso não exclui, por exemplo, situações emergenciais. Né? Por exemplo, tem casos, por exemplo, que um espírito manifesta lá, às vezes o médium está fragilizado, está acontecendo alguma situação. Se acontecer, então vai ser atendido os 2, né? Mas não é vamos dizer assim, o usual. Claro que tem grupos, já vi casos espíritas, gente, que tem 10 comunicações ao mesmo tempo. Tem 10 médios, 10 pessoas conversando. A mesa inteira de médios tem sido conversando. Né? Eu não consegui entender nada do que estava acontecendo. Né? Normalmente uma reunião mediúnica ela tem uma história, ali, um escopo, o espírito vem primeiro, depois vem outro. Normalmente as comunicações são conectadas de alguma forma. Né? Então, assim, quando tem muita gente falando ao mesmo tempo, dificulta. Tá? Quer dizer que é proibido, não pode, é feio, né? Vou deixar de castigo quem faz? Não. Né? Mas existe uma recomendação por causa disso, para facilitar a atenção, né? Segundo, porque inexiste a necessidade de vários espíritos comunicarem ao mesmo tempo, segundo a própria espiritualidade, né? Porque eles conseguem atender, através de um eles atendem um monte, né? Então não precisa de vários comunicar, isso está nas obras, isso não é a opinião do Marcelo, tá, gente? Isso aí está escrito nos livros espíritas, principalmente nas obras do André Luiz, né? E o que acontece? Gera-se, né, uma facilidade de se concentrar naquilo. Então, por exemplo, tem um espírito comunicando sofredor. Aí você começa a fazer prece por ele, o outro começa também, a reunião começa a vibrar em torno dele. Quando você põe 2, a energia divide. Eu vou prestar atenção nesse ou vou prestar atenção naquele? Eu faço prece por esse ou faço prece... Entendeu? Então, muita gente vai ter dificuldade. Tem algumas pessoas que dão conta. Né? Outros vão ter uma dificuldade, vão dispersar. Eles não vão saber se eles pensam naquele que está chorando, naquele que está gritando, né? Então, assim, às vezes o menos é mais, né? O menos é mais. Né? Então é melhor ter 3 comunicações na reunião mediúnica que são comunicações produtivas do que 50, né? na balaiada, que vai muito rápido. Né? Às vezes o espírito nem consegue falar, o dirigente já joga um monte de frase feita em cima do espírito, né? E aí o próprio médico, para poder sair daquela energia do dirigente, já fala assim, não, eu aceito tudo, muito obrigado, tchau, o espírito vai embora. Né? Como se um espírito que ficasse 500 anos maquinando as trevas em 5 minutos de conversa ele mudasse. Né? E isso é uma coisa pra gente pensar. Né? A gente muda com 5 minutos de conversa, tudo que a gente faz, a gente deixa de ser o que a gente era, em 5 minutos vira outra pessoa. Se fosse assim, né? Então, muitas vezes o espírito ele na reunião tem todo um trabalho da espiritualidade, toda uma construção, todo um tempo, né? E às vezes precisa mesmo que aquela reunião foque totalmente nele. Ele é o objeto daquela reunião. Ah, tem outras entidades, elas vão ser atendidas juntas. Né? Então, quando o suicida está falando ali, todos os outros suicidas que estão ali na audiência, eles estão absorvendo conhecimento, né? Lá nos livros do André Luiz fala isso, que quando o espírito começa a comunicar, fica lá a audiência lá e eles estão absorvendo recursos a partir daquele espírito. Né? Ele está sendo, vamos dizer assim, o porta-voz daquela multidão ali. Né? Lembra do Legião de Jesus?
né? Jesus não expulsava 50, não conversava com 50 espíritos, né? Ele conversou com um, né? Que era o legião, né? Ele deu um nome genérico para falar que, né, que ele representava. Jesus conversou com um e resolveu com todo mundo, né? Então são coisas para a gente poder pensar, mas lembrando sempre, gente, nada é proibido, tá? Nada é proibido, né? Se tem amor e boa vontade, algo mal de ter foto desencarnado em casa, eu saiba não, tá? Existem algumas pessoas que têm muito medo, são muito supersticiosas, então a mente da pessoa que é o problema, né? Então o que acontece? O que é que me atinge? Aquilo que eu acredito, né? Então se eu tenho muito medo, se eu acho que uma foto me faz mal, eu começo a impregnar aquela foto com a energia do meu medo. Aquilo vai me fazer mal mesmo, né? Então a macumba só pega em quem acredita. Tem uma história assim, né? Então o que é que isso quer dizer? Eu só, quando eu sintonizo com alguma coisa, que aquilo me prejudica. Mas a foto em si é uma lembrança. Eu tenho foto do meu pai, que desencarnou, né? Tem gente que é porque, às vezes, muitas pessoas têm dificuldade de lidar com isso, porque a foto traz lembrança, né? Tem algumas pessoas que têm dificuldades extremas de lidar com a ideia da morte, né? Eu já tive isso no meu meio familiar, né? Pessoas da minha família que quando morria alguém, aquela pessoa que morreu virou um tabu, você não podia falar mais nela, né? Ninguém falava o nome da pessoa, raríssimas vezes, assim, no momento que era tipo assim, uma vez na vida, outra na morte, aquela pessoa para ficar desaparecia, né? Por quê? Não porque era mal, porque tinha dificuldade mesmo de lidar com a ideia da morte, né? A morte é uma coisa tão dolorosa para algumas pessoas que lembrar, que referir, né? É igual, quem é mais velho aí vai lembrar, eu lembro o pessoal fala de câncer antigamente, né? A minha avó falava aquela doença, sabe, fulano de tal tá com aquela doença. A palavra câncer carregava um peso para as pessoas tinham medo de falar câncer, né? É igual tipo Harry Potter, né? Aquele que não se nomeia, né? Não tem, sei lá, para algumas pessoas, né, a ideia da morte, e aí vai a questão do retrato, a questão da lembrança, né, é aterrorizante. Outras pessoas já lidam com isso de maneira diferente. Tem pessoa que, ao invés de não falar nada, cria um verdadeiro culto em torno daquele que morreu, né? Aí deixa o quarto do mesmo jeito que estava, a beirada da cama dobrada do jeito que a pessoa deixou, o sapato com um pé de meia lá, a meia que o cara tirou 5 minutos antes de morrer tá lá, até a dobra da meia a pessoa coloca, que é uma tentativa também da pessoa de manter o outro vivo, dentro da ideia dela, né? Então são extremos. Alguns não conseguem nem falar, outros queriam, né, igual o Lucas brinca, a pirâmide do faraó, né? Que a pirâmide do Egito era uma máquina de segurar espírito, né? Porque tinha tudo que o espírito gostava lá dentro, né? E aí o espírito ficava lá preso lá, né? Até porque os espíritos iam ficar lá também, né? Desapegado da matéria, né? Mas assim, a questão toda é o seguinte, a gente tem que entender, né? Se eu entendo que aquilo não me faz mal, né? Que é a realidade, gente, uma foto não faz mal pra ninguém, né? Então, aquilo não tem poder sobre mim. Mas se eu sou uma pessoa extremamente assustadiça, se eu morro de medo disso, né? Às vezes é minha avó que tem esse problema, né? Ou minha tia velha lá, minha tia idosa, né? Eu não vou mudar isso na cabeça dela. Então ela vai continuar tendo medo da foto. Se eu forçar ela a colocar aquele retrato na parede, aquilo para ela vai ser angustiante, né? Então muitas das coisas está dentro da nossa mente, né? Os espíritos falam isso para o André Luiz. A mente está na base de todas as questões mediúnicas. E às vezes a pessoa fixa tanto que ela atrai o espírito do desencarnado pelo medo, pelo receio dela, então atrai até coisa pior. Como o mesmo espírito pode se comunicar em várias casas ao mesmo tempo? Eles são onipresentes, por exemplo, Bezerra de Menezes. Não. Os espíritos falam, né, que no mundo espiritual as entidades iluminadas não ligam para nome. Ou seja, espíritos se apresentam com nomes que trazem segurança para o grupo sem que seja ele mesmo. Ou seja, um espírito do mesmo nível do Dr. Bezerra pode ir lá e se comunicar em nome dele. Tá? Por que isso acontece? Porque nós ainda encarnados somos muito apegados a nome, né? Então, como nós somos muito apegados a nome, nós vamos ver que nas casas espíritas vai aparecer sempre lá os Palminha, o Zé Grosso, o Dr. Bezerra, a Irmã Sheila, né? Mesmo sendo isso fisicamente impossível. Imagina você conversar com 20 pessoas ao mesmo tempo. Ah, mas o espírito irradia o pensamento. Tudo bem, ele irradia o pensamento, né? Mas até isso tem um limite, tá? Nós estamos falando de espíritos que ainda estão na condição humana, não em Jesus. Jesus é outra história, tá? Jesus tem um nível, Jesus nem humano, né? Jesus tá difícil a gente dizer até o que Jesus é, né? Comparar Jesus com a gente é mesmo comparar a gente com uma ameba, segundo o irmão, né? Então assim, nós somos muito amebinha perto de Jesus. Mas, né,
É possível que o espírito vá? É possível, você não sabe onde que ele quer ir, né? Mas todos os espíritos são o Dr. Bezerra? Ou é o mesmo? Não. Alguns espíritos vão em nome do Dr. Bezerra que se comunicam. Às vezes espíritos familiares da casa espírita há anos, né? Eu mesmo já percebi, né, como eu até contei pro pessoal, né, que eu já fui em casas espíritas e assisti várias reuniões mediúnicas diferentes, o Zé Grosso de cada casa espírita é diferente. Por quê? Porque cada médium entende de uma forma, né? Que o Zé Grosso lá para alguns é um cangaceiro, né? Olha só, né? A história do Zé Grosso de verdade, né? Que é a que está lá nos livros lá que o pessoal tem registrado. Quem que é o Zé Grosso? O Zé Grosso é um cangaceiro arrependido do Lampião. Essa que é a história. Que ele era muito grosso, né? No sentido de grosso, gente, de ser ríspido, né? De ter uma fala sem muita polidez, sem muito trejeito, né? Até porque, né, era um cangaceiro, um cara mais acostumado a bater o levou, né? Então essa é a história do Zé Grosso, tá? E aí o que acontece? Como muita gente nem conhece essa história, né? Se você for perguntar pro mesmo Zé Grosso em várias casas qual é a história dele, você vai ver o Zé Grosso sendo representado como um índio, o Zé Grosso representado como negro, o Zé Grosso representado como mulato, né? E raríssimas pessoas sabem que ele é um cangaceiro do Lampião. Tá? Então são vários espíritos que assumem esse nome, né, que tem características um tanto quanto semelhantes, que fazem um bom trabalho. Tá? Mas só que se ele se apresentasse, meu nome é Arlindo. Arlindo, quem é? Aí eu sou Zé, Zé Grosso, relaxei. Entendeu? Isso tem um efeito psicológico. Tá? Os espíritos falam que a gente não tem que preocupar muito com a identidade dos espíritos, não. Né? Até porque eles não têm que apresentar RG pra gente, né? Mas sim com o conteúdo da mensagem deles. Né? E normalmente os espíritos se manifestam com o nome Zé Grosso, né? São espíritos que trazem respostas diretas, né? São bem firmes, né? E tem algumas características que são dos médiuns, que vão dar passividade, que acabam incorporando ali na comunicação. Mas a gente conhece, é um padrão, né? Quando, por exemplo, você fala lá no candomblé lá dos orixás, filho de Oxum, filho de Oxóssi, sei lá, Ogum, são grupos de espíritos. Tá? Então, por exemplo, tem um grupo de espíritos que tem característica X que eles chamam de Oxóssi. Tem um grupo de espíritos que tem uma característica Y que chama de... Eles generalizam e tem um nome só para aquela característica. Claro que eles vão falar que é o mesmo espírito. Né? Mas se você for analisar ali na essência da coisa, aquilo é um simbolismo. Facilita para as pessoas. Né? Quando você dá para a pessoa algo mais concreto, é mais fácil para ela lidar. Até porque, né, esses espíritos entraram para o imaginário popular, para o imaginário espírita, né, Dr. Bezerra, né? Mas por que não pode ser outro médico? Né? Tem que ser o Dr. Bezerra sempre? Por quê? Coitado do Dr. Bezerra, por quê? Porque criou-se uma figura do Dr. Bezerra, né? E pode ser que de 50 comunicações, uma ou duas seja ele mesmo, pode ser que nenhuma. Né? Ele está só coordenando lá no mundo espiritual. Às vezes o Dr. Bezerra está ocupado também, né? Porque se ele fosse ficar dando comunicação, ele ia fazer a pós-vida dele no mundo espiritual, ele ia ficar o tempo todo sem casa espírita, indo de uma para outra, dando comunicação. Ele ia viver lá no mundo espiritual, ele ia só trabalhar, isso aí, reunião mediúnica atrás de outra, né? E a gente vê nos livros que conta as histórias do Dr. Bezerra, principalmente as obras do Givaldo, do Chico, né? O Dr. Bezerra fala um monte de coisa no mundo espiritual. Então, enquanto ele está lá trabalhando, cuidando, visitando as zonas inferiores, dando palestra, ajudando, ele não está na casa espírita de ninguém fazendo, né? Mas existe ali um grupo de entidades, né, que atende em nome dele, tá? E que não ligam para isso não, porque eles não estão preocupados com a identidade, estão preocupados com a mensagem que eles estão transmitindo, né? E por isso também não dá pra brigar quem que é o dono do espírito. Tem gente que briga, né? Tem médico que briga, esse espírito é meu, você pode manifestar através de mim. Lorota, tá, gente? Os espíritos vão onde eles quiserem. Trouxa é o médico que acha que é dono dos espíritos, né? Você perde energia ou ganha energia numa reunião mediúnica? Perde, ganha, com certeza. Mas você tá lá sendo envolvido lá. É como, imagina uma transfusão de sangue. Né? A reunião mediúnica é uma transfusão de sangue. Você tá lá conectado, né? A nível mental com aquele ser. Né? Então ele está ali fazendo uma troca energética com você o tempo todo. Por isso que o espírito debilitado ele se sente bem e normalmente os médicos se sente mal. Por quê? Porque a gente está fazendo uma osmose espiritual ali. Então a parte da energia do espírito desequilibrado vem para mim e uma parte da minha vai para ele. Então ele sente uma melhora, né? E eu sinto, às vezes, uma piora. Mas o que acontece? Quando eu sinto essa piora, vem a espiritualidade e me joga para cima. Né? Então a espiritualidade sustenta, vem o grupo mediúnico, sustenta. Então essa piora é só um incômodozinho que passa. Né? E os espíritos de luz nos ajudam também na reunião. Mas há uma perda assim, que você está doando. Né? Não tem como você dar algo de si para o outro sem você se desgastar. Né? Só o egoísta acha que ele pode dar algo sem tirar de si. Né? Lembra Jesus com a moça lá que toca na veste dele? Né? Jesus fala assim, ó, saiu virtude minha.
Ou seja, alguma coisa foi de Jesus para a moça, energia, né? A virtude ali, né? Um termo que ele usou ali porque não tinha vocabulário na época suficiente, né? Não é Jesus não, tá? O idioma que ele falava não permitia, né? É que ele doou energia. Prezado, participei muitos anos de reunião mediúnica e nós fazemos 4 meses, de 4 a 5 meses cada um. Me transcorrendo. É o que eu estou falando, Alba. Isso é muito incomum, né? Se a gente for analisar, isso é uma coisa muito incomum, né? E se você pegar um Hermínio Miranda, a literatura espírita, o pessoal não é muito a favor, não. Mas não ser a favor não quer dizer que não funciona, tá? O pessoal pensa num processo que facilite, né? Se você for analisar, né, isso ajuda mais o médium do que os espíritos encarnados, porque não precisa ter 20 comunicações numa reunião mediúnica, né? Então, assim, e ainda mais simultâneas, não precisa isso. Uma reunião mediúnica com 5 pessoas vai fazer o mesmo trabalho de uma reunião que tenha 40 médiums lá na reunião, tá? Por quê? Porque a espiritualidade divide energia. Tá? Mas algumas pessoas criaram esse método, existe sim, né? Funciona para algumas pessoas não dão conta. Eu peguei extrema dificuldade, sinceramente falando, né? Porque eu sou muito de concentrar no que está acontecendo. Então, quando eu estou lá envolvido na reunião mediúnica, eu não estou dando passividade, eu estou desdobrado, coisa do tipo, eu fico lá focado naquela história, né? Do espírito lá. Então, se manifestar mais de um, eu já divido a minha atenção. Né? Então, mas isso é caso a caso. Mas você vai concordar comigo que isso é raro, né? 90% dos lugares não faz isso, né? Tem alguns até que proíbem. Proibir, para mim, já é um trem que eu não sou a favor de proibição, né? Mas, né, o que vamos dizer assim, a base doutrinária recomenda é que seja uma comunicação de cada vez, né? E que, se tiver alguma emergência, aí atende mais de um, para evitar esse tipo de confusão. Mas, claro, se você tem um grupo que está lá afinizado, já faz isso há muito tempo, né? As pessoas acostumam, né? Então isso aí vai de... E o que importa no fundo é o amor, né? Então assim, eu não faria. Então assim, se eu estou coordenando a reunião mediúnica, né, eu faria a reunião bem no molde clássicozinho, assim, né? Assim, porque eu acho que funciona melhor. É igual muita gente que fala de apometria, né, das práticas mediúnicas novas. Eu já fui e não vi vantagem, não. Eu prefiro a reunião mediúnica do jeitinho do Kardec, do Chico Xavier, tá? Assim, opinião minha, tá, gente? Quer dizer que o outro é ruim? Não. Quer dizer que eu acho que dá mais certo do jeito que eu estou acostumado. Talvez seja até uma rigidez da minha parte, né? Olha, nós somos tudo rígido, né? Mas, assim, pelo que eu percebo, funciona. O método clássico ainda é o melhor. Ainda é o melhor. Quer dizer que tem outros? Não quer dizer que não tenha outros, né? Mas eu ainda sou do feijãozinho com arroz ali, do Kardec ali, né? E é interessante que na época do Kardec nem comunicação psicofônica tinha, né? De muitos anos depois começaram a aparecer médium psicofone. Na época do Kardec era tudo psicografia. O Kardec sentava lá na mesa lá, com um monte de médium, né, de vibração, e normalmente uma ou duas meninas lá que iam, a irmã, suas irmãs Boldin, né, da família Boldin, né, que davam comunicação. O Kardec perguntava, elas respondiam via psicografia, né? Ou seja, é muito mais lento o processo. E o Kardec fazia o trabalho que ele fazia, né? Assim, mas, né? Hoje tem psicofonia, né? O Kardec ia bater altos papos dos espíritos hoje. Transcorreu e ainda acontece com muita harmonia. Os médios assistindo. No final do trabalho ficou tranquilo e retorna às suas atividades. É o que eu estou falando, né? Existem lugares que fazem. Não é o comum, né? Mas existem sim, né? Verdade, Marcelo. Ainda temos muitas pessoas que querem saber o nome do mentor. E essa preocupação em querer saber nomes termina atrapalhando a própria pessoa entender a mensagem passada. Exatamente. O que acontece? É errado querer saber o nome do mentor espiritual? Não. Eu sempre quis saber. O Lucas me contou o nome, né? Descobriu o nome do Lucas aí quando eu já era adulto, né? Eu vi o espírito lá e tal, né? Mas o que acontece, gente? É um desejo adequado? Sim. Mas o que acontece? Se a pessoa foca demais nisso, né? Porque às vezes a espiritualidade não dá o nome porque sabe que a pessoa é meio, né? Então se o espírito falar assim, eu sou o Chico, vai achar que é o Chico Xavier. Se o espírito falar que o Francisco, fala o Francisco de Assis. Se o espírito falar que é o André Luiz. Então vocês estão imaginando, percebendo, né? Eu lembro uma vez um companheiro nos mandou uma mensagem, né? Se ele estiver aí, ele vai saber quem é, né? E ele estava perguntando exatamente disso, porque ele estava recebendo, né? Alguém, né? Nem ele, alguém falou para ele que o mentor espiritual dele era o Padre Cícero, né? E aí eu falei assim, ó, eu não conheço muita história do Padre Cícero, mas o Padre Cícero não era um cara muito calminho, não, né? Então, para ele ser um espírito de luz no mundo espiritual, eu acho meio complicado. Você já leu a biografia do Padre Cícero? Vai lá ler como é que ele é, né? Aprende um pouco sobre ele,
né? E talvez você vai entender a história dele. Você sente alguma conexão com ele? Ah, não. Né? Por que a pessoa falou isso sobre ele? Porque é um nome famoso. Entendeu? Então assim, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ver, ó, o que. Tá, o espírito deu esse nome, tá? Mas, né, ele falou assim, ó, eu sou o Zé, tá? Zé, aí o cara fala, nossa, o José do Egito, o José pai de Jesus, meu Deus. Não, é o Zé das couves ali no meio da esquina, né? Igual a Joana de Ângeles, né? O Divaldo, o Divaldo ficava doido lá pra saber quem era a Joana de Ângeles, né? A Joana, né? Ficou decepcionadíssimo, né? Achando que, né, tipo assim, o Chico tem o Emmanuel, eu tenho o Joana, tá? Né? Então assim, é válido a pessoa querer saber, sim. E a espiritualidade normalmente fala, tá, gente? O que acontece é que se nós... Como que eles evitam falar? Quando nós somos meio viajados, quando a gente tem uma tendência a fantasiar, ou quando a gente não é maduro o suficiente para lidar com a informação. Né? E a gente tem que tomar muito cuidado com quem fica falando o nome de mentor dos outros para eles. Tá? É uma coisa que eu não faço de jeito nenhum. Né? Pode me perguntar se o espírito pode me falar o nome que eu não falo. Por quê? Não sei. E se eu percebi errado? E se eu me enganei? Né? É uma informação muito importante. Isso é uma coisa que o espírito, o guia espiritual e a pessoa vão afinizar ali, vai vir ali na mente da pessoa. Normalmente vem. Né? O problema é que a pessoa não acredita. Ou porque ela quer um nome famoso e aquele nome não agradou muito, né? Ou porque realmente a pessoa está buscando curiosidade mesmo, né? Pode não ser comum, mas as coisas não evoluem. Eu acho que não é uma evolução, particularmente falando. Eu acho que assim é uma possibilidade, entendeu? Eu acho que não precisa, né? Voltando à questão da reunião lá. Por que não precisa? Porque o espírito só sendo atendido de cada vez facilita para o pessoal aprender, né? Eu estou dando a resposta desse espírito, não adianta, né? A resposta dos livros, né? Que o espírito sozinho lá ele vale por todos, né? O espírito sozinho facilita para o pessoal aprender e o espírito sozinho de cada vez facilita para ele ter mais tempo de reunião, né? Então, assim, eu estou dando a resposta do livro, você tá vendo, né? Mas é porque eu acredito na resposta do livro. Tem algumas respostas que eu falo assim, isso aqui já tá uma... Né? Eu não acho que tem um monte de pessoas ao mesmo tempo evoluir. Eu acho que isso dá uma sensação, né, de que está tendo muito trabalho. Né? Isso aí realmente dá, porque passa, né, uma movimentação muito grande, né? Mas vão lembrar, né? Não precisa de quantidade, né? Mas isso quer dizer que eu sou contra? Não, eu só quero dizer que isso é uma situação que eu vejo como é uma alternativa, né? Não uma evolução, né? Porque eu não vejo melhora, né? Se você me mostrar ali, eu não vejo se existe algum ganho para isso, né? Por quê? Porque a mesma quantidade de espírito vai ser atendida, né? Eu vejo algumas situações que complicam, né? Porque se não tiver dirigente, é tão difícil formar um dirigente de reunião mediúnica, né? Então, assim, a questão energética, né? Então, assim, eu vejo que tem complicadores, né? Mas eu não vejo uma situação, isso aqui, porque tem a reunião assim, melhora nisso, nisso e nisso, né? Porque o que, segundo a espiritualidade, nas obras do André Luiz, não melhora, né? Então, assim, mas é aquela questão, né, gente? Isso é visão particular da gente, não é, né? O pessoal fez e deu certo, o que eu posso fazer, né? Mas como você vê, a maioria dos lugares não dá conta de fazer isso, né? E continua fazendo o trabalho do mesmo jeito, né? Quer dizer que tem que ser tudo igual? Não. Eu não acho que tem que ser tudo igual. Eu acho que é diferente, né? Eu não finalizaria com um tipo de trabalho desse, sinceramente falando, né? Eu ia falar, eu ia ser meio chato se eu for numa reunião assim, eu falei, gente, você já leu a aula do Hermínio Miranda aqui? Já leu o André Luiz? Né? Para você proibir? Não, mas vamos pensar aqui, né? Você não acha que facilitaria? Talvez facilitaria para mim, né? Qual a diferença entre receber comunicação no centro espírita e na residência? Boa pergunta, vou te dar um exemplo. É possível receber uma comunicação na residência? Sim, mas quem que é o médium? É um familiar? Que tipo de comunicação? Né? Porque é o seguinte, uma coisa é um espírito de luz chegar assim e falar assim, oi Marcelo. Eu falo, oi Lucas, beleza? Bem. Outra coisa é o Lucas trazer um espírito obsessor e ele manifestar aqui no meu quarto. Entendeu? O espírito obsessor vem aqui xingando e brigando meus meninos aqui em volta aqui, ó, e escutando falar palavrão, Edné fazendo prece, imagina. Outra coisa é o Lucas chegar aqui silenciosamente, tudo bem? Como é que estão as coisas aí? Né? Pôr a mão no meu ombro aí, beleza? Entendeu? Isso é uma coisa. Tem que ver o que tipo de comunicação mediúnica, o que está acontecendo, né? E é a outra questão, né? Você pode fazer um pronto-socorro no meio da rua? Pode, mas é um hospital que você opera. Né? Você tem um médico, né? Eu sempre uso esse né? Você tem lá um neurologista, né? Ele pode fazer uma cirurgia no cérebro da pessoa. Pode. No meio da rua ele dá conta? Ele tem equipamento? Ele tem estrutura apropriada para aquilo? Não. Ele pode, né, a pessoa passar mal, ele vai olhar, ele vai saber, ele vai fazer lá na amnésia, lá, e vai ajudar, aquela coisa toda, com certeza, né? Mas para ele fazer um procedimento mais, vamos dizer assim,
pormenorizado, ele precisa do centro cirúrgico, ele precisa de um exame, ele precisa de uma equipe, ele precisa de um anestesista, você está entendendo? Então, assim, os trabalhos mais complexos, né, são na casa espírita. Né? Uma reunião de desobsessão você não vai fazer na sua casa. Né? Por exemplo, um culto do Evangelho lá é lugar de comunicação mediúnica? Não, porque a reunião do culto do Evangelho lá é uma reunião de estudo, de prece. Né? Então, o que acontece? A gente tem que saber dosar a situação. Né? Então, muita gente fica no extremo e tem gente que faz reunião mediúnica dentro de casa, isso eu já vi, conheço gente. Né? E tem gente também que não pode passar na rua do lado da esquina e dar um tchau, que a pessoa diz, ai meu Deus, tô obsidiado. Não é assim, né? Então a gente tem que ver que tipo de trabalho que está acontecendo. Uma reunião com características de reunião de casa espírita, vamos dizer assim, tem que ser na casa espírita. Ou seja, um espírito manifesta, ele vai ser conduzido, ele vai ser esclarecido, isso é lá na casa espírita. Por quê? Porque você tem uma equipe. Né? E quando você faz uma reunião dentro da sua casa, o que acontece? Né? Mesmo que seja uma reunião tranquila, são poucas pessoas, você está envolvido emocionalmente com aquilo, às vezes a pessoa está falando, né, e eu já vi isso muito, né, uma situação que aconteceu, que eu já vi acontecer muito, casal onde um dos cônjuges é médium e usa a mediunidade para ficar dando recado pro outro. Né? Eu já vi isso com vários companheiros, né, que às vezes o cara acordava de noite e falava para a mulher tudo que queria falar, mas ele não tinha coragem, mas falava como sendo espírito. Né? E mulheres também, né, médiums, que acordavam durante a noite e falavam pro marido tudo aquilo que ela queria falar e não tinha coragem, né? Xingava, detonava o cara, né? Soltava todos os cachorros que ela tinha vontade de soltar, mas ela não tinha coragem, como sendo espírito. Ou envolvida por espírito, que é pior ainda. Tá? Em alguns casos, a pessoa ela entra nessa situação e ela começa a usar a mediunidade como sendo uma válvula de escape dela. Então, ela entrou em desequilíbrio, ela tem um surto mediúnico e fala o que ela quer falar para a pessoa. Aí depois ela volta normal, eu não sei o que eu falei. Né? Muito fácil. Né? E outros que geram processos obsessivos. Né? A pessoa fica lá, ela fica sendo manipulada por espírito, né? E fica aquela questão, por isso que a gente tem que ver o que é. Diferente, por exemplo, de um espírito de luz que vai na casa da gente. Né? Um amigo espiritual que nos visita durante o culto. Né? Por exemplo, eu estou fazendo culto aqui com vocês, aqui o Lucas chega, né? Bota a mão no meu ombro, dá um tchauzinho, né? Sussurra alguma coisa assim, olha, presta atenção aqui no que ele está falando. Só. Às vezes eu estou fazendo um culto do evangelho aqui com a minha família, aqui na cozinha aqui de casa, que a gente faz na cozinha, né? Às vezes o guia espiritual de um dos meninos põe a mão na cabeça dele, faz um carinho, dá um tchau para mim, assim. Beleza. Mas o guia não vem e fica me dando recado. Ó, fala pra sua mulher aí que ela tem que... Ó, fala pro menino aí. Isso aí pode acontecer, mas é muito, mas muito, 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 muito pontual. Espiritualidade, eles senão... porque muita gente espera que os espíritos de luz se misturem com a nossa vida cotidiana e familiar. Eles não fazem isso. Uma coisa que eu aprendi durante mais de 20 anos de mediunidade, muito mais, quase 30 anos de mediunidade, gente. É o seguinte, os espíritos sérios, eles estão sempre por perto, mas eles não conduzem a nossa vida. Eles sabem, o Lucas sabe o que está acontecendo comigo, mas quem tem que resolver os problemas do Marcelo é o Marcelo. Ele vai ajudar lá no mundo espiritual sem eu saber. Né? E aí o que acontece? Né? Ele pode me levar durante o sono, ele pode dar um conselho, ele pode me indicar um livro, né? Ele pode me acalmar, me dar um passe. Com certeza eles fazem, gente, o tempo todo. Né? Mas eles vão falar assim, o espírito vai chegar para você e falar assim, sua esposa te traindo. Seu filho está usando droga na escola. O espírito não vai fazer isso. Não vai. O espírito de luz não faz isso. Por quê? Porque é uma invasão. Mas ele pode fazer o seguinte, falar assim, presta atenção no seu filho. Estou precisando fazer meu cu do like em casa, hein? Olha só, hein? Já pagou para pensar que você tá, nos exemplos que você está dando? Eles dão umas cutucadas nesse nível. Tá? Aí você fica com o orelha em pé, né? E assim, e às vezes estão dando cutucada de você, para você melhorar. Né? Mas ele vai chegar aqui e falar, seu menino está usando droga. Seu menino tá namorando lá na escola, lá, eu fui lá e vi, conta o segredo. Não vai não, gente. Espírito, tem espírito que faz tem, mas aí são espíritos de outro tipo de nível, né? Que fazem isso e no meio misturam um monte de mentira também, né? Vão lembrar que espírito inferior não é confiável, tá? Então às vezes a pessoa tem uma mediunidade, chega um espírito e fala assim, seu marido tá te traindo. É um espírito leviano, ele quer botar fogo nele, quer que o pau quebre. Pode não estar traindo nada, ele tá falando, eu vou falar porque eu sei que eu sei onde que eu chuto. Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado. O espírito de luz faria isso? Não. Né? Aí você já começa a fazer um filtro. Né? Mas é um tema complexo. Meu marido faz tratamento no Hospital Luxemburgo. Muitas vezes marcando consulta com um médico oncologista, é atendido por outro médico da equipe dele. Isso aí.
ele nem aparece. Muitas vezes acontece isso com os espíritos, né? O Dr. Bezerra está sabendo o que está acontecendo, pode ter certeza, né? Principalmente se alguém fala em nome dele, né? Só se for o espírito leviano. Se for o espírito leviano, ele vai lá procurar o espírito, bater um papo, meu filho, você, né? Faz isso não, vamos conversar, o que você precisa, né? Amigo, porque temos dificuldade com o estudo da obra de Kardec? Muitas vezes entraímos importância dos livros de Kardec, mas esquecemos ou só nos lembramos quando lemos outro livro. Talvez porque tem alguns aspectos. Primeiro, a linguagem do Kardec, né? Não adianta que exista um anacronismo, né? Que é uma dificuldade temporal, né? Porque o Kardec escreve para o século XVIII, gente. Não, século XIX, desculpe. Né? O Kardec é um homem do século XIX que escreve para homens do século XIX com o vocabulário do século XIX. A doutrina espírita veio para o Brasil no finalzinho do século XIX, no início do século XX, né? Onde ela foi traduzida por homens do início do século XX aqui do Brasil também, né? Então nós temos uma questão de vocabulário muito complicada na doutrina espírita, na minha opinião, né? São muitos termos que são anti-simplicidade, no que é sentido? É um vocabulário muito, como diria o Divaldo, escorreito, né? Ah, mas você tem que saber falar. Gente, a maioria do povo brasileiro é analfabeto funcional, né? Então, assim, né? É difícil. Então, assim, e a gente tem preguiça de ler e de estudar, né? Nós temos preguiça, né? Quantas vezes já tentou fazer estudo de doutrina espírita, né? Fala assim, gente, vamos num capítulo do livro aí, né? O grupo começa com 50 pessoas, seja um estudo virtual ou presencial, né? Aí chega no dia lá, 2 leram, né? Por quê? Porque o pessoal a gente não tem, no Brasil principalmente, a gente não tem hábito de leitura, né? A gente gosta de ouvir os outros falar porque é mais fácil, né? Então, assim, perde-se muita coisa, né? Mas assim, talvez uma facilidade na formação mediúnica, a gente aprendeu Kardec primeiro, tá? Eu vou dar isso como exemplo para mim. O primeiro contato que eu tive com a doutrina espírita foi o Livro dos Espíritos. Primeiro contato, sabia nada. Depois que eu tinha estudado Evangelho, o Lucas arrumou o Livro dos Espíritos lá pra mim, né? Já contei essa história algumas vezes, lá na casa da minha mãe e tal, né? Minha mãe ganhou, né? Eu sei que, né? Então a primeira obra espírita que eu li foi o Livro dos Espíritos. Eu tinha lá meus 8 para 9 anos de idade, né? Então aquilo para mim, como era pergunta e resposta, eu sempre fui muito, eu lia muito, né? Aquilo para mim foi uma delícia. Eu fui lendo o livro lá e ficava a tarde inteira lendo, né? Então assim, facilita. Hoje, o que acontece? Muitas vezes a gente não estuda, né? Tem essa barreira da linguagem, né? Que eu acho que já estava mais final de ser uma versão mais popular do livro do Kardec, não no sentido de mudar nada, mas talvez o vocabulário um pouco mais simples, né? Claro que tem uma perda de conteúdo quando você simplifica demais, mas existe, né? Tá na hora de a gente criar o hábito de leitura, né? É muito difícil. Você vê, às vezes, uma reunião de mocidade, uma reunião pública, assim, o pessoal vai ler, é sofrível, o pessoal não consegue interpretar o texto, né? É uma dificuldade nossa, isso a gente tem que, né? Então, a educação é a base de tudo. Então, quando o Kardec escreve lá na França, do século XIX, ele vai pegar, né, um povo acostumado à leitura, amante dos livros, né? Então, por exemplo, o livro do Kardec, né, o livro dos Espíritos, um livro do Kardec, né, parece, o livro dos Espíritos, né? Quando ele foi lançado, ele andava de mão em mão, né? Então, o filósofo, um amigo do rei lá, tinha um livro do imperador na época, né, que era o Napoleão III, que era o imperador na época do Kardec, né? Se não me engano, era o Napoleão III mesmo. Então, assim, o Kardec tinha, o pessoal tinha, o curtidor, né? Tem um livro chamado A Viagem Espírita do Kardec, que ele vai visitar um pessoal no interior da França, né? E faz a viagem lá para divulgar a doutrina. Ele chega num lugar lá que, tipo assim, o lenhador, o cara o oleiro, né? O cara que fazia o ferreiro da cidade, eles tinham lido o Livro dos Espíritos. Esse cara todo mundo tinha hábito de ler, né? É uma outra cultura, isso facilitou muito, né? Mas o que faltou? Talvez o que falta na França, que a doutrina espírita não foi para frente na França, né? Faltou que sentimento, né? Então, assim, aqui no Brasil nós temos muito sentimento, mas nós temos pouco estudo. Então tá na hora da gente começar a lidar com isso, né? E estudar mesmo, até porque, né, conhecimento nunca é demais, né, gente? Vamos aprender. O Kardec mesmo, o Kardec dá um monte de dica de leitura, ele fala pra gente montar uma biblioteca, né? E ainda fala assim pra gente colocar na biblioteca livros de pessoas que são contra a doutrina espírita, né? Pra gente poder fazer uma análise. Olha só, é um cara... Isso, a maioria das pessoas não tem nem os livros do Kardec, quanto mais você procurar o livro de alguém que é contra pra você ler e fazer uma contra-análise ali e tal, e aprender. Olha só, né? É outro mundo. Marcelo, tem algumas atividades práticas seguras que podem ser feitas em casa que ajudam a gente a se conectar com os nossos mentores? Tem. Primeiro, caridade. Segundo, culto do evangelho no lar. Terceiro, o Kardec ensina a fazer psicografia em casa.
Ele fala lá que você pode tentar fazer psicografia em casa, tá lá no livro, igual eu falei, tá lá no livro. Né? Tem gente que vira até a cabeça para trás quando eu falei, está lá no livro dos médios, o Kardec fala que a psicografia pode ser testada em casa. Né? Aí se você tiver segurança e se você tiver tranquilidade, tenta. Entendeu? Eu faço psicografia em casa. Né? Então assim, mas eu faço isso sempre? Não, tem quantos anos que eu tenho de doutrina espírita? Mais de quase 30 anos. Né? Quer dizer que quem não tem 30 anos não deve fazer? Não, só a pessoa ter cuidado. Eu lembro quando eu era adolescente e eu não ia na casa espírita ainda, porque era muito jovem, né? Eu sentava lá na mesa lá e fazia aqueles exercícios do Kardec, pegava o lápis lá e tentava escrever alguma coisa. Isso é quase nada. Né? Porque eu era vidente, né? Clarividente, então é mais fácil quando você é clarividente, né? E eu nunca gostei muito de escrever, né? Aí eu sentava, punha, fazia invocação aos espíritos, bota lá no livro dos médiuns. Raramente saiu alguma coisinha que mais de 2 ou 3 linhas ali que eu jogava fora, esse trem não funcionou, né? Então assim, é um esforço, né? Mas assim, o culto do evangelho no lar é o momento da gente conectar com a espiritualidade. Ali a nossa mediunidade está fluindo intuitivamente. Melhor comunicação com o nosso mentor através da prece também, né? Com certeza, né? Melhor forma de se comunicar com os mentores, né? Através da prece, através da oração, né? Que é orar praticando, né? Os espíritos brincam comigo, falam, se você quer encontrar com os espíritos de luz, vai lá carregar a cesta básica, vai lá visitar o doente, vai lá, ó, né? Dar banho em morador de rua, você pode ter certeza, vai estar cheio de espírito de luz lá perto de você, né? Você dormir na sua casa aí, ó, né? Pode ter certeza que raramente vai aparecer o espírito de luz, né? Só se ele estiver querendo te chamar para fazer alguma coisa, né? Porque ele não vai vir ficar dormindo no seu lar, né? Então o trabalho do bem é a porta para a gente conectar com a espiritualidade, né? Com certeza. E a prece, né, gente? Porque sem prece não funciona. A linguagem da certeza é rebuscada, não é fácil mesmo, sim, né? E eu nem acho a linguagem tão difícil, mas em vista da nossa realidade cultural, né, ela se torna. Né? Porque assim, se a gente tem dificuldade de ler um livro infantil quando a gente é criança, imagina a gente ler uma obra do Kardec, né? Então assim, é uma coisa que isso é uma construção literária, né? Então às vezes quando eu sempre fico assim meio de cara, quando eu tenho amigos que se orgulham de nunca ter lido um livro. Aqui no Brasil isso é motivo da pessoa se rir e se inchar toda. Eu nunca li um livro na minha vida. Então, assim, né? Isso é motivo de vergonha na Europa, nos Estados Unidos, na China, né? Então assim, e a doutrina, e o Emmanuel fala isso, a doutrina espírita, a doutrina do livro, né? Por que os espíritos sempre se preocuparam com a literatura espírita? Por quê? Porque a literatura espírita, ela traz, né, muito conceito superior, muito mesmo, né? E assim, por isso que a gente fica meio assim, chateado às vezes, né? Às vezes as pessoas erram porque elas nem sequer leram, né? Verdade, Marcelo. Os espíritos de luz não nos dizem as coisas, nos mastros apertam para algo. Tudo que fazemos prevalece no nosso livre-arbítrio, seja no bem ou no mal. A escolha final é sempre nossa, com certeza. Né? Porque senão a gente ia entregar a nossa vida para o companheiro desencarnado. Né? A gente ia perguntar, faço ou não faço? Né? Vou ou não vou? Né? Aí você vai se... A Alba falando, é mais agradável ler o Leon Denis e o Gabriel Delano que o ler o Kardec, com todo respeito. É questão de linguagem, né? Eu acho interessante você falar, porque eu gosto muito do autor que era contemporâneo, que é o Gustavo Gelle, né? Eu já até falei dele várias vezes. Eu acho as obras do Kardec boas de ler, porque ela é pergunta e resposta, né? Eu não sou chegado nas obras do Leon Denis, eu já tentei ler, eu já li as obras do Leon Denis, mas assim, eu acho a linguagem dele, eu acho os livros dele chatos, não sei, talvez que eu sou curioso, eu gosto de pergunta e resposta, né? Então assim, olha só como é que é, isso né? Não quer dizer que não é bom não, tá, gente? Os do Leon Denis são bons, né? Mas eu não consigo engajar na leitura do Leon Denis, no sentido assim, tipo, nossa, que doido, né? Eu gosto do Emmanuel, do Chico, né? Eu leio os livros do Chico e falo, nossa, André, meus livros do André estão tudo desmanchando, né? Por quê? Porque a linguagem do Chico é um pouco mais próxima da gente, né? Olha aí, tem quase 100 anos, né? Já tem uma diferença. Então, assim, talvez essa questão de tradução, de facilitar, né? Essa questão. A literatura do Leon Denis, por exemplo, é uma literatura densa, profunda, né? Então, assim, porque você quer ver um outro autor que tem muito livro que o pessoal gosta, que eu não consigo ler as obras dele, o Pietro Baldi. Eu acho os livros do Pietro Baldi um porre. Eu leio assim, o que esse cara tá querendo dizer? Ele fala, ele é muito prolixo, e não vai, não sai. Os livros do Kardec é meio assim, gosto com os espíritos. Já te disse, é isso, pá. Já te falei antes, Kardec, né? É assim, os espíritos são mais diretos,
né? Então, assim, então, olha como é que isso tem a ver com a personalidade da gente também, né? Então, mas aí o que acontece? Quando você encontra uma literatura que você acha difícil, aí que entra o esforço. Já tentei ler, já peguei os livros do Pietro Baldi para ler várias vezes, por quê? Porque eu vou numa aula, eu vou dar conta de ler esse negócio aqui, né? Não que eu não pegue o conceito, eu entendo o conceito, mas a forma que ele apresenta o conceito eu acho maçante, né? E aí nós temos que pensar nisso também, até a forma que a gente passa o conhecimento espírita para as pessoas. Não adianta nada eu sentar aqui para vocês aqui e começar a falar um monte de termo espírita desconhecido, falar assim, não, porque, né, o espírito desencarnou, ou então começar igual o Valdo Vieira, né, dessomou. Dessomou é a palavra do Valdo Vieira para morte. Ele dessomou? Ele dessomou, porque ele estava fazendo conta de menos, né, para uma pessoa leiga. É um termo que é o que? Limitante. Assim, o espírito desencarnou. Para muita gente, isso é limitante. Né? Assim, o espírito morre. Né? Por isso que sempre que a gente faz um estudo, alguma coisa, que você vai falar um termo que não é muito comum, o ideal é que você explique o termo. Assim, o espírito desencarnou, quer dizer, morreu. Né? Quantas vezes você reunião mediúnica, o dirigente vira para o espírito e fala assim, não, meu filho, você sabe que você desencarnou? O quê? O que é isso? Né? O dirigente ficou com a cara, tipo assim, todo mundo muito espiritual sabe disso. Não, meu filho, essa palavra é uma palavra que não é comum. Né? Se eu falar isso com a minha avó, ela vai olhar pra mim, né? Se bem que ela já tá, né? Desencarnada, né? Bobear até ela no mundo espiritual vai achar estranho, né? Então assim, a gente tem que tomar cuidado. A linguagem tem que facilitar o processo, né? Quanto mais... Jesus, né? Olha só, Jesus ele falava uma linguagem que até traduzida 1000 vezes, né? Porque foi traduzido do aramaico, pro latim, pro grego, pro cópita, pro não sei o que das quantas, pro koiné grega, o negócio foi sendo traduzido, a tradução da tradução, o evangelho é claro, simples, né? Amai-vos uns aos outros, simples, né? Porque, né, Jesus é o cara, né? Olha só, ele é o mestre da síntese, né? Vamos lá. Sim, ó, mas é porque ainda temos muito atraso de interpretação. Quanto mais nós fizermos, menos queremos. Exatamente, eu concordo com você. Nós temos dificuldade. A nossa cultura não facilita isso, né? Então, assim, às vezes, quando o Lucas falou comigo uma vez, eu lembro, que ele sempre incentivou para ele trabalhar a questão da minha leitura, ele incentivava a leitura do meu pai, quando meu pai era criança. Porque meu pai é um ávido leitor, apesar de ele tinha quase 9 graus de miopia nos olhos, ele não enxergava quase nada. Meu pai é um ávido leitor, ele lia até papel de bala no chão. Né? Uma das primeiras coisas que meu pai me deu foi livro, não esqueço isso. Né? Então meu pai tinha um prazer da leitura, e isso me ajudou muito. Né? Então imagina um médium que nunca leu as obras do Kardec, ou que tem preguiça de ler. Qualquer espírito desequilibrado chega nesse médium e passa o mel na boca dele. Né? Por quê? Porque o médium não sabe, ele não tem referência nenhuma. Né? Então, assim, a referência da literatura nos ajuda demais. Né? Até pra gente aprender, né, que existem opiniões diferentes. Igual vocês viram no início aqui, a gente estava conversando sobre, né, várias comunicações. Gente, tem gente que faz, tem gente que não faz. Né? Tem autores espíritas com os quais eu afinizo que falam que não deve fazer, mas eu já vi outros que não tem problema. Quer dizer que está certo? Não, quer dizer que talvez alguns afinizem mais com isso, alguns afinizem mais com isso. Né? Então, assim, olha só que interessante. Né? Porque todo radicalismo é burro. Todo radical é burro. Todo radical é desequilibrado. Os espíritos de luz não são radicais. Os espíritos de luz são sempre cordiais, né? E sempre vão na questão do consenso. Né? Como tem uma fala de um amigo espiritual que fala assim, os espíritos de luz não conversam. Tem espírito que não acredita nem em Jesus e é iluminado. Né? Dizem que na França do século XVIII não tinha muitos da Grécia reencarnados, filósofos e tal, será que isso é verdade? Pode ter certeza, tinha muitos. E aqui hoje no Brasil também tem, tá? Gente, a maioria dos espíritos estavam na França na época do Kardec, tá tudo reencarnado. O Brasil esteve nas últimas 2 décadas reencarnados aqui no Brasil. Tá? E tudo é espírita? Não. Tá? Tem muito espírita que veio de lá para cá. Né? Quando a gente lê o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né, que fala que a árvore do Evangelho vem para o Brasil, né, que é um livro extremamente controverso, né, do Chico, né, mas eu particularmente acho que o livro tem uma série de coisinhas ali que tem que ser estudada melhor, ali, que não engole muito bem, né? Mas assim, usando o livro como referência ali, tem algumas coisas muito interessantes. Olha só, você tem que, né, então uma peneira ali, né? E uma das coisas que eles falam é isso, que os espíritos vieram da Europa para o Brasil. E isso é verdade mesmo. Né? Quer dizer que ficou vazio, lá não tem ninguém lá? Não. Né?
Porque a tendência é que a doutrina fosse trabalhada aqui, Brasil, coração do mundo, né? E daqui a pouco vai para lá, né? Cuidar de animais abandonados é considerado pela espiritualidade uma prática importante para mim, com certeza, são os nossos irmãos, né? Nós temos uma dívida espiritual muito grande com os animais. Segundo uma companheira espiritual que eu gosto muito, né? Ela uma vez falou com a gente, né, num desdobramento, que a humanidade já teria a condição de se alimentar de carne. Isso é e tem mesmo, né? Cientificamente falando, se a gente gastasse dinheiro com isso e organizasse o mundo, dá para alimentar o mundo e não precisar de comer carne, né? Mas nós temos uma dívida espiritual com os bichos. Nós já estamos chegando no momento da nossa madureza espiritual, quando nós vamos ser os guias espirituais dos bichos encarnados, né? O nosso papel agora de espíritos esclarecidos é assumir o papel de guia espiritual dos animais. Guia espiritual dos animais, no sentido que o quê? Amá-los e ajudá-los, não dominá-los, né? O futuro dos animais, eles vão viver onde eles quiserem. As nossas casas estarão abertas para ele, né, gatinho? Né? E a gente vai deixar eles virem quando quiser. A gente não dá conta disso ainda. Até porque tem muita violência lá fora. Não vai chegar a esse ponto, né? Só para vocês, eu sou um exemplo disso. Com a minha gatinha, a filhote, eu prendi ela na gaiola. Porque eu tinha medo dela fugir, né? Então ela cresceu dentro da gaiola. Eu tirava ela da gaiola quando eu estava em casa. Né? Tinha um gaiolão, tá, gente? Né, Miau? Né? Você não tem ódio de mim por causa disso, não, né? Ela ficava presa, que eu tinha outra gata que fugiu, fiquei desesperado, falei, vou prender ela. Prendi ela de manhã, quando eu ia trabalhar, quando eu voltava na hora do almoço, eu tirava ela e deixava comigo, ficava comigo o dia inteiro. E enquanto eu tô em casa, tá solta, né? A cara dela, primeiro, tô me olhando com a cara de gato do mal. Vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Contando a história dela aqui, a cara da felina. Agora fez a cara boa, né? Olha lá, a cara ali da bichana. Né? Agora ela tá com a carinha boa. Antes ela tava com a cara, aquele olho fechado de gato, tipo assim, né? Você tá falando de mim aí, né? Eu vou matar você, né? Mas assim, a gente tem que aprender a lidar com os bichos, né? Hoje ela fica aqui e não vai pra lugar nenhum, né? O lugar que ela vai é pra trocar de cama, é de banguelas, né? Troca de cama, né? Mas as obras do Humberto Campos, uma linguagem bem acessível. Sim, o Humberto Campos também tem uma linguagem muito acessível, né? Concordo muito com você relativamente ao Brasil Pátria do Evangelho. Sim, né? Aquele livro ali eu salvo 20% do livro, pra falar a verdade, né? Ou o Chico Xavier é perfeito. Não é o Chico Xavier, né? Acho que mexeu demais no livro, entendeu? Engraçado, Marcelo. Também achei isso quando eu li o livro Brasil Pátria do Evangelho. Fiquei na dúvida de muita coisa, pensei que eu estava doido, que eu não tinha entendido. Essa aqui é a minha deusa Isis, né? A rainha do livro, né? Apesar que ela tem um nome grego, né? Artemis, né? Que é a deusa da caça, né? Mas eu também penso isso. Eu tenho uma visão muito crítica de algumas obras do Kardec, do Chico, né? Mas quer dizer que eu não amo. Gente, os livros do Chico são os melhores livros espíritos que existem, tirando as obras do Kardec. Mas quer dizer que é tudo 100% perfeito? Aí é o radical, né? Radicalismo burro, né? Então examinar tudo e retende o bem, né? Se você for ler as obras do Lutero, do Paulo de Tarso, lá, tem bobagem ali, aqueles negócios lá. Nas cartas de Paulo tem uns trem lá que o Paulo escreve lá que eu falo assim, isso aqui viajou, filho. Meu Deus, anátema. Não concordo, mudei de ideia, olha para aquilo lá e falo assim, hoje isso aqui não bate, gente. Né? Naquela época, se eu fosse ler aquilo, eu ia achar o máximo. Hoje, né? Então, assim, por isso que tem muita gente que pega no pé do Kardec, só pra gente terminar, né? Tá errado também. Porque o Kardec escreve na época dele, pro povo da época dele, para homens do século XIX. Homens que eu falo pessoas, né, gente? Não falando só homens, né? Então, realmente, tinha toda uma questão cultural, gente. Não tem como você exigir do Kardec escrever para o século XXI. É a mesma coisa de alguém pegar a gente hoje aqui, ó. Hoje vai ficar tudo registrado, né, gente? Então, assim, esse vídeo meu aqui. Imagina lá que, por um acaso do futuro, lá algum estudioso do século XXI, né? Pegue a gravação desse vídeo lá no século 24 e escute o Marcelo falando. Ele vai falar, nossa, esse cara só falava abobrinha, meu Deus do céu, olha lá, preconceituoso, não sei o quê. Claro, gente, eu estou aqui dentro de um contexto, né? Então, se você está vendo meu vídeo daqui 100 anos, 200, lembre-se disso, estou dentro desse contexto aqui atual. Não tem como eu saber como é que é o mundo no futuro, não é? Né? Às vezes, no mundo futuro, usar barba é insulto, né? Às vezes, no mundo futuro, né? Usar camisa de herói aqui, ó, é insulto. Você vê que não é, olha, o Kylo Ren é o vilãozão, né? Mas tudo bem. E, aliás, eu nem gosto dessa saga de Star Wars, né? O Kylo Ren perturba, né? Entendeu, gente? Então são coisas que a gente vai aprendendo aos poucos, né?
Pessoal, nós estamos chegando no final, né? Tem uma moça aqui que tá até me olhando com a cara ruim aqui, né, moça? Agora ela voltou com um olhar de gato, né? Que tinha uma lenda no Egito Antigo, que tinha uma deusa que chamava Bast. E quando ela desequilibrava, ou tinha muito sangue, alguma coisa assim, ela virava outra deusa, que era a Sekhmet, a deusa da retribuição, né? Você tá ligando Sekhmet aí agora? Que era a deusa que saía matando os outros. E aí depois que ela descansava, né, que ela bebia muito sangue, ela virava outra deusa, que era a deusa Ator, que era a cabeça de vaca. Né? Então você está aí no modo Sekhmet aí, ó. Fica na sua aí, gatinho. Né? Então vamos terminar, né, gente? Tô brincando aqui, mas a gente vai terminar, né? Elevando o nosso pensamento ao Cristo, agradecendo pela semana, por tudo que temos recebido, pedindo forças, pedindo luz, pedindo a espiritualidade que nos ajude, porque estamos vivendo um momento muito difícil na humanidade. Cada um de nós com suas provas e dores. Sabemos que temos pedido, mas também nos ajude, amigos espirituais, a sermos instrumentos de auxílio para quem precisa. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, boa noite, pessoal, fiquem todos com Deus. Né? Quem está entrando agora, o nosso vídeo está terminando, mas vai ficar salvo. Né? E quarta-feira estamos de volta, se Deus quiser, no Estúdio Mediunidade, tá bom? Vai ficar salvo aqui para quem quiser assistir. Beijo no coração, gente. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.